A adoção ela não pode ser vista como uma caridade ou porque você acha bonito. Não. A adoção ela tem que surgir do desejo de ser pai, de ser mãe. E esse era o nosso desejo. Pedir de adoção só preencher esse vazio aqui. Mas é o momento dela, daqui a pouco aquele luto vai passar. Ela vai olhar, tem uma criança do lado dela que foi só um momento emocional. 9% das crianças que são adotadas são devolvidas. Você quer ser pai? Mãe, igual a Ariana iniciou dizendo, não é por dó, não é por pena, é uma decisão, é amor. Nós temos um dado do Conselho Nacional de Justiça de que existem hoje para adoção 4.900 crianças disponíveis para adoção. Qualquer nacionalidade, qualquer raça, qualquer religião, qualquer convicção política. Qualquer um de nós pode precisar da ajuda de Médicos Sem Fronteiras, uma organização humanitária internacional que leva cuidados médicos em situações de emergência, independente de poderes políticos e econômicos, sem discriminar, sem escolher lados. Médicos Sem Fronteiras, quando a vida mais precisa de cuidados. Boa noite, começando mais um no Plano 7, sexta-feira, final de semana chegando, e você aqui com a gente no Plano 7. Tá estranhando o quê? Tô sozinho aqui hoje, do meu lado direito não está nem o Eliomar, do meu lado esquerdo não está o Kozakiewicz. Tô me sentindo à vontade hoje, mas tem dois convidados especiais e hoje o bate-papo muito legal, nós vamos falar de adoção. Mas antes, sempre pedindo você, 3 Cs, curtir, comentar e compartilhar. Para falar de adoção, hoje nós temos aqui primeiras damas, tá? Ariana Viana Ribeiro, é isso? Isso aí. Boa noite, Ariana. Boa noite, Ademir. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E do seu lado esquerdo, do seu lado direito, melhor dizendo, Tiago Ribeiro. Isso, boa noite, Ademir. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Casal, né? Casal. Tá, vamos falar de adoção? Mas antes eu quero falar quem é a Ariana e quem é o Tiago. As damas primeiro. Então, eu sou ex-conselheira tutelar na cidade, fui conselheira por 8 anos, no caso 2 mandatos, né? E hoje eu sou uma jovem advogada. Uma jovem advogada. Jovem advogada mesmo? Porque eu iniciei tem 1 ano. Não tem 1 ano ainda, né, na verdade. Tá, mas já tem atuo OAB? Sim, atuo na advocacia. Advogada com OAB e tudo. Que bacana. Rapaz, o tal da OAB é uma dor de cabeça. Tem muitos advogados aí que são bacharel, né? Não. E ainda não tem OAB. Não, eu sou advogada com OAB e tudo. Nossa. Da onde, Cachoeiro mesmo? Eu sou de Cachoeiro. Cachoeiro mesmo. Tiagão, você? Então, Ademir, eu sou pastor, né? E também estou como conselheiro tutelar. E trabalhei durante muito tempo na medida socioeducativa, né, mais de uma década praticamente, na medida socioeducativa, e hoje estou no Conselho Tutelar. Nascido em Cachoeiro? Não sou de Cachoeiro. Não é não? Não, eu praticamente já sou cachoeirense, né, mas eu sou de Itapemirim, né, e cresci em Rio Novo do Sul, e vim para Cachoeiro, já tem mais tempo em Cachoeiro que em Rio Novo. Pertinho, né? Tudo pertinho. Conheceu a Ariana há quanto tempo? Conheci a Ariana em 2011. O homem não pode lembrar isso, não. Não pode esquecer, não, cara. 2012. Não pode esquecer, não. 2012. Tá certo. E como surgiu aí, a gente falar de adoção, como surgiu o desejo de vocês adotarem? Então, Ademir... O que aconteceu? O que aconteceu? Tem um casal jovem, né? Isso. Na verdade, assim, né, a gente até conversava sobre isso, e quando a gente se conheceu, a gente já comentava sobre adoção. Porque na minha família, por exemplo, né, muitos anos atrás, né, meu avô criava, vários tios meus são de criação. Então, a gente nunca teve nenhum empecilho em receber, né, e eu cresci vendo ele dando amor, né, os meus tios como... até hoje, né, conosco, então assim... Então isso já vem de família. Já vem de família. Da mesma coisa, eu acredito que a Ariana vai comentar também. Então, quando a gente se conheceu, a gente já conversava muito sobre, né? Falou assim, olha, quando a gente estiver casado, nós vamos querer adotar. Vamos querer ter pelo menos um filho adotado, né? E a Ariana queria que isso era a mesma coisa, ela falava a mesma coisa pela família dela também.
Sim, sim. Lá em casa, assim, nós viemos de uma família de conselheiros. Minha tia foi conselheira, o esposo dela foi conselheiro, depois passou para mim e hoje está o Tiago. E, além de tudo, minha tia trabalhou no abrigo, né, na época, como coordenadora do abrigo, e ela sempre levava as crianças do abrigo, isso mexia comigo, né? Então, assim, eu sempre falei que eu gostaria de um dia poder adotar. Né? Interessante isso. Você veio de família com seus pais, né? Seu avô, melhor dizendo, ele tinha pessoas adotadas, né? Sim, Tios e rapaz. tal. Ela veio Sim. da família dela. E que essa tia também adotou. Ela adotou também? Também adotou. Sim. Então, uma moça Incrível hoje isso. de 20 e poucos anos, né? Então, a moça Hoje a minha prima está com 23 anos. 23 anos. Sim. E vocês adotaram Um casal. um casal? Um casal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, eles são irmãos São ou não? irmãos, são São irmãos. irmãos? Vocês Somos. adotaram os dois junto, né? A Isso. família. Que legal. Qual é a idade deles? Vocês podem... O menino tem 5 e a menina tem 8. 5 e 8. Mas 5 vocês e 8 adotaram com anos. essa idade ou pequenininho? Não, eles estavam... ele com 1 aninho e ela tinha 2. 1 aninho, 2 aninhos. 2 aninhos. Nossa, 2 que bebês. coisa maravilhosa, né? E quais foram os primeiros passos do processo de adoção com vocês? Então, a primeira coisa é o desejo da adoção. O motivo pelo qual nós queremos adotar, né? Então, assim, o primeiro passo para a adoção é essa. A adoção, ela não pode ser vista como uma caridade ou porque você acha bonito. Não. A adoção, ela tem que surgir do desejo de ser pai. De ser mãe. E esse era o nosso desejo, né? Eu sempre sonhei em ser mãe e eu falava que seria pela via natural e pela via da adoção. Pela via natural não aconteceu, mas pela adoção, né? Hoje nós temos a felicidade de estarmos aí no processo de adoção. Vocês ainda estão no processo? Ainda estamos no processo Isso. hoje. Bom, e para você, Tiago? Esse processo, primeiro passo aí, vocês sentaram, conversaram, vocês já tinham tudo esquematizado, né? Sabiam o que vocês queriam na vida de vocês. 2012, vocês estão juntos desde 2012. Isso. Casamos em 2013. Casaram em 2013. Nos E esse processo que veio, vocês... Foi logo depois que casaram? Não, tem Não, 5 anos. 5 anos? Sim. Depois... Tem 5 anos que vocês começaram a ver isso sim. daí. Não está dando na via normal, assim, vocês tentaram... Mas Isso. estão tentando ainda? O processo tem 5 anos. 5 né, anos. O das processo não tem crianças. 5 anos. 5 anos. Isso. Ah, tá. Como a formação em Direito, no caso, ajudou o processo da adoção? Então, a gente precisa, de fato, conhecer o processo, né? Saber de forma legal como que se dá a adoção. Mas, além disso, assim, a questão do conselho, estando no conselho e ele me relacionando com afetivamente, né? Porque acontece de a gente colocar o coração muitas vezes. Com certeza. E aconteceu num momento em que eu me apeguei a uma criança e uma criança se apegou a nós e nós, num primeiro momento, apadrinhamos, né? E depois nós entramos com o processo legal da adoção. Então, no caso de vocês, de repente as pessoas estão em casa, querem saber, que às vezes acham que é difícil, né, adotar. Vocês estavam no Conselho Tutelar. Isso, eu estava no Conselho Vocês Tutelar. trabalharam junto no Conselho? Não, mesmo porque chegaram não pode. Não pode, né, não ter pode, dois, né? Marido e mulher. Marido e mulher. No Então, conselho. hoje você é advogado e ele é do Conselho Tutelar. Você Isso. estava no Conselho, ele não Isso. estava. Na época eu estava no conselho e eu acompanhava essa criança, né? Aí você teve, assim, veio aquela... a orientação judicial de entrar com o pedido de guarda inicialmente e posteriormente a gente dar entrada no pedido de adoção. E já assim sabia nós fizemos. que tinha outro da família? Já sabia. E primeiro começou a vir a menina, né, para a nossa companhia e depois veio o menino. E para quem está em casa, é difícil isso, no caso, para você adotar uma criança?
Então, as pessoas acham muito difícil porque passa-se Burocracia. muito tempo na fila de adoção. E assim, até mesmo essa questão da dificuldade, muitas vezes, o que aconteceu no Brasil? Nós tínhamos muito tráfico de criança. É uma coisa Hoje que no poucos mundo, desconhecem. Hoje no mundo tem Sim. muito. Então, até pessoas, Europa, Estados Unidos, Sim. eles estão vendo isso porque o mundo hoje está tendo um baque em cima disso daí. Sim. E no Brasil não era diferente. Não era diferente, né? Uhum. Aconteciam adoções em que as crianças sofriam maus tratos. Então, assim, começou a dificultar um pouco mais o processo, né, para que esse tipo de coisa não acontecesse. O processo Então, de vocês em quanto tempo? Tem cerca de 3 anos, desde que... Porque nós entramos inicialmente com o pedido de guarda e depois o processo de adoção. 3 anos? 3 anos. Mais ou menos. E quais os documentos, no caso, são essenciais para começar a adoção? Então, primeiro é feito um pré-cadastro, né, na Vara da Infância e Juventude. A pessoa, eu tenho desejo de adotar. É feito um pré-cadastro no Sistema Nacional de Adoção e depois é entregue a documentação também na Vara da Infância, no Comissariado da Infância. Aí os documentos pessoais do pretendente à adoção, né, certidões negativas, aqueles documentos básicos de certidão negativa, exames médicos também são pedidos. Lembrando que tudo isso aí vai ter avaliação, tá, do juiz e do promotor durante esse tempo, para depois ele atestar que essa pessoa está apta para entrar na fila de adoção. Tá? Vocês ainda têm que entrar na fila. Não, no caso, quem está iniciando o processo. Tá. Quem está iniciando o processo, você manda toda a sua documentação, vai ser analisada, né? E depois tem toda uma equipe técnica, tá? Que vai fazer visitas, vai analisar a sua vida. E tem gente que não passa desse início aí. E o conselho é sempre, volta de novo, tenta de novo. Porque você perguntou sobre a primeira coisa, né, para adoção. A gente falou sobre a vontade. Até isso, no jurídico, ela pode explicar melhor depois, é analisado. Por quê? Porque tem pessoas, por exemplo, sofreram um trauma. A gente estava falando agora um pouco sobre traumas, né? Ela está em luto. Eu vou lá no abrigo, eu vou entrar, pedir de adoção, só preencher esse vazio aqui. Mas é o momento dela, daqui a pouco aquele luto vai passar. Ela vai olhar, tem uma criança do lado dela que foi só um momento emocional. Então, quando chega isso na mão do juiz, o juiz, não essa é a causa para adoção. Outros, veio de uma separação, um exemplo, né? Que não deixa de ser também seu luto. Mas aí eu vou adotar para preencher esse espaço aí da saudade. Chega no juiz, juiz também. Esse seria um tapa-buraco. Não é isso que a lei quer, que o juiz quer. Não é. Você quer ser pai? Mãe, igual a Ariana iniciou dizendo. Não é por dó, não é por pena. Né? Amor. É uma decisão, é amor, é uma decisão. Então você decide amar alguém que não nasceu do seu sangue, é uma decisão. Porque tem pessoas... Pode falar. Isso tudo, assim, para se evitar que lá na frente aconteça o que muitas vezes acontece. 9%. Acontece, né? 9% das crianças que são adotadas são devolvidas. E pensa no trauma que é para uma criança ser devolvida. Né? Depois de estar inserida no núcleo familiar. Sim. Então, assim, o adulto não sabe lidar muitas vezes com as suas frustrações. Imagina uma criança, o trauma que aquela criança vai crescer, né? De rejeição. Então, assim, por isso há tanta burocracia no processo de adoção. Mas não é só isso, né? Não é só a questão de se pensar por que vai adotar ou não. Que dificultou o processo da adoção. O que dificulta também é porque as pessoas querem escolher um perfil com critério muito grande, né? Hoje, na maioria das vezes, são crianças brancas, meninas de até 5 anos de idade, né? Esse é o perfil que o adotante busca. Então, hoje, o perfil são crianças brancas, meninas,
Até 5 anos de idade. Até Passou de 5 idade. anos de idade. Isso. Se for menino, se não for branco, tem mais dificuldade. Sim. Então, até os 12 anos de idade, então tem dificuldade. Assim, hoje, já culturalmente falando, isso começou a mudar um pouco, porque se trabalha muito hoje a adoção tardia, né? Que são crianças mais velhas, já na adolescência. Uma outra dificuldade que se tem, a maioria das crianças institucionalizadas são grupos de irmãos. As crianças que foram destituídas do poder familiar são grupos de irmãos, né? Na maioria das vezes, a criança não está sozinha no abrigo. Ela está com mais um irmão, ou mais 2, 3, 4 irmãos. Então, assim, existe essa dificuldade. O pretendente à adoção, às vezes ele quer apenas uma criança e, além de tudo, um bebê. E essa é a maior dificuldade. Nós temos um dado do Conselho Nacional de Justiça de que existem hoje, para adoção, 4.900 crianças disponíveis para adoção. Isso, no caso, em todo o Brasil. Em todo o Brasil. 4.900 crianças. Sim, isso. E existem 30 e... Eu não sei o número exato, não vou saber precisar, mas 30 e poucas mil pessoas no cadastro de adoção. Ou seja... 4 mil querendo ser adotadas e 30 mil querendo adotar. 35 mil querendo adotar. 35 mil querendo adotar. Só que não é assim, né? Tipo assim, uma síndrome de Estocolmo. Aconteceu, igual você falou, um vazio, eu me apeguei, depois, tipo, pega um brinquedo novo e jogou fora. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Você acha que a burocracia, nesse caso, é importante? Você, como advogada? É um processo necessário. Ou é muito moroso? É um processo necessário, mas a morosidade não vem só por conta do processo judicial. É por conta dessa restrição de perfil que eu falei. A maioria dessas famílias, dessas pessoas que estão no cadastro, elas querem... Essas 30 mil querem criança, menina, até os 5 anos. Exatamente. Nossa, aí querem adotar um bebê. Né? Então, vem a dificuldade dessas crianças serem adotadas. Por quê? Porque dessas 4.900 crianças, na maioria delas, elas já passaram dos 12 anos, estão em grupos de irmãos. Por isso a dificuldade de serem adotadas. E essas crianças, elas podem também, na adoção, querer ou não, você como advogada, você como conselheiro tutelar, elas podem, tipo assim, eu vou escolher X, só que X tem Y, tem Z também, e ele não querer? A criança em si, quando passa por esse processo, né, todo, e ele tem um tempo de adaptação. Às vezes a criança não quer se afastar dos irmãozinhos, né? Isso aí. E legalmente falando, não é o ideal. A justiça não separa grupos de irmãos. Eu quero adotar uma criança, o Ademir quer adotar a outra criança. Não, a justiça não separa grupos de irmãos. O que a gente já viu acontecer? Isso aí, eu acho que todo mundo viu, uma época aí que uma família toda, né, tios, tias, se juntaram para adotar um grupo de irmãos. Aí foi mais fácil. Por quê? Porque cada um foi para uma casa, por exemplo, você tem 5 irmãos e lá no abrigo tem mais 5 irmãos que precisam ser adotados. Então vai tudo para o meio de uma família só. Família só. Isso, aí costuma, né? O juiz pensando dessa forma, costuma liberar. Mas quando você tira um só, né, daqueles irmãozinhos que cresceram junto até uma certa idade, estão ali junto, é muito difícil. É difícil o próprio juiz liberar. Sim. É difícil. Separar os irmãos é muito difícil. Existem exceções em que eles são separados, que é nesse caso que o Tiago falou. Quando tem ali um grupo familiar, onde as crianças vão permanecer tendo contato, mas isso, assim, são exceções. Exceções. Vocês que já foram conselheiros, você é advogada, até que idade a pessoa pode adotar? No caso, crianças até que idade? Até os 18? A adoção... Ou a criança adolescente. O adotante, né? Eu vou adotante. adotar... Por exemplo, tem uma pessoa lá de 16 anos, pode adotar. A criança ela fica institucionalizada até os 17 anos, 18 incompleto, né? 18 incompleto. Não tem aquele lance do Estatuto da Criança e Adolescente que
criança até 12 anos incompleto, aí só pode adotar, pode adotar até os 18, antes dos 18. Exatamente. E assim, existe também a questão do adotante. Ele precisa ter mais de 18 ou mais, né? E a diferença de idade entre o adotado, pelo Código Civil, é de 16 anos. Então, existe aí essa diferença de idade entre... uma de 15, você tem que ter acima de 16 anos acima, né? Isso. Essas são algumas das dificuldades que vocês falaram, né? Em cima da... Interessante que você falou uma coisa aqui, vamos chutar, 5 mil no Brasil, 35 mil querendo adotar, só que cai nesse lance da pessoa escolher. Isso, exatamente. Ariana, você falou uma coisa interessante sobre o Código Civil. Um exemplo, eu quero adotar uma criança, uma pessoa de 20 anos vai adotar uma criança de 4 anos, ela pode adotar. Isso. A diferença é 16. Isso, exatamente. Só que se ela tem 20 anos, ela não pode adotar uma de 15 anos. A diferença entre o adotante e o adotado, ela deve ser de 16 anos. Para, de repente, não acontecer coisas... Porque a gente está vendo muita coisa que está acontecendo no mundo hoje. Sim. Então, é interessante o Código Civil ter 16 anos de diferença de quem vai adotar para a pessoa que está sendo adotada, a criança e o adolescente que está sendo adotado. São 16 anos. Então, você que está em casa, de repente, você tem uma certa idade, você pode adotar uma criança que tem, assim, menos 16 anos de diferença para a sua idade. Isso aí. Trocando em miúdos, né? Isso. Bom, você já falou aqui que as crianças que vocês adotaram têm... 8 e 5. 8 e 5. Adotaram com qual idade? 1 e 2. Já tem esse tempo todo com vocês? Já tem esse tempo todo. E como que é? Paizão, mãe, como que é isso aí para vocês? Une mais o casal? Une. Os filhos unem mais o casal, né? Independente da via que eles vieram, os filhos sempre unem mais o casal. Eles são a alegria da casa. E demorou muito essa espera, vocês sabendo que ia chegar, como é que fica a mãe, o pai? Ele é ansioso? Então, no nosso caso ali, né, foi onde a gente falou inicialmente aqui, a gente sempre, né, planejava querer ter, né, adotar, né. O nosso caso foi assim, a gente nem... Foi uma coisa, como posso dizer assim, né? Vou falar bem perto aqui. Uma coisa muito diferente, né, Ariana? Sim. Porque eles vieram de uma forma que a gente não esperava. Ela falou, por afetividade mesmo, né? A menininha veio, a menina, ela é neurodivergente, né? Uma bênção, uma coisa linda, carinhosa. Desculpa cortar. E por falar em neurodivergência, tá aí um ponto também que leva as pessoas a não adotarem. A questão da neurodivergência, né? Se a criança tem uma neurodivergência ou alguma outra questão de saúde, isso faz com que ela passe mais tempo ainda no abrigo. Porque, igual eu falei, existe um critério muito grande, né? Um perfil muito restrito. E a criança neurodivergente, negra, com uma idade maior, são as que passam mais tempo no abrigo. Porque tem alguns tabus, né? Obviamente, humanamente falando, tem alguns tabus entre as pessoas que a gente sempre escuta quando fala de adoção. Eles nos perguntam assim, exatamente, se eu adotar, né, uma criança, igual eu falei da idade, a gente falou da idade aqui, né? A gente até, voltando a falar daquele assunto, de 10, 15 anos, já vai vir com maus hábitos, né? Eu não sei qual a família que veio, as pessoas têm esse tabu. Você vai conversar com uma pessoa e não, nunca vou adotar porque eu não sei como que foi a família dele, se era isso, aquilo outro, isso não existe, né? Fato é que aquela criança pode herdar da família dele o temperamento, isso pode, até o temperamento ele é moldado no meio social que ele vive, né? Agora, quem educa, né, é onde aquela criança é inserida. Então é um tabu que as pessoas que estão em casa têm esse medo, porque eu estou falando porque me perguntam isso, tenho medo, não, jamais, porque eu ouvi falar que aconteceu quando estava adotou, e aconteceu que outra é raridade, e eu que estou no meio, trabalho no conceito tutelar, né, a gente vai ver a forma que aquela criança foi educada, que ela cresceu,
como que foi passada essa mensagem para ela, como que ela ouvia as conversas dentro de casa, será que realmente teve uma aceitação de todos os familiares, né? Foi conversado corretamente, porque nós já atendi situações complicadas com isso. Já atendi. Então eles querem culpar, porque eu não conhecia, por que eu adotei? Não, não tem isso. A falha não foi lá atrás, a falha foi aqui dentro, foi dentro de casa. Né? Então, para quem tem esse interesse, tira esse medo, né? É você que vai educar o seu filho, é você que vai moldá-lo, né? De acordo com que é a sua família hoje. E esse medo tem que ser um medo natural da paternidade, porque assim, da mesma forma que tem o medo, né, da via natural, da via da adoção. Filho adotivo, o que difere o filho adotivo do que veio pela via natural, né? Então, assim, independente de ser adotivo ou não, é filho. A criação dele, né? O caráter dele vai ser moldado de acordo com a família. Com certeza, eu sempre falo o seguinte: o fruto não cai longe do pé. Eu tenho 2 filhas. Tranquilo falar, uma de 25, outra de 16. Cara, eu ensino, converso, bato papo. Minhas filhas são assim minhas amigas, converso com elas, mostro o certo, mostro o errado, sei descer. Não vou esperar que ela vai chegar na minha idade para ter a cabeça que eu tenho para conversar, converso com elas. E o mais interessante ainda é quando você tem um pai que é pastor, porque você conhece a palavra de Deus. Sim. A própria palavra de Deus vai falar: ensina o teu filho o caminho que deve andar. Isso. Então você está pegando assim, Deus te deu, né? Deu a vocês, no caso, essa oportunidade, um casal para vocês criarem, mas no molde de vocês, não no molde da família. A família apenas colocou no mundo. Isso aí. Eles vão ser a imagem e semelhança, no caso, sim, do que está dentro do lar. Se vocês tiverem confusão, discussão, bebedeira, meu amigo, eles vão olhar isso e vão ter referência. Agora, se você tem paz, tem amor, eles vão ser desse jeito. Não adianta. Então, igual você falou, eles querem colocar a culpa. As pessoas que adotaram querem colocar a culpa nos pais que... Isso, né? Nos biológicos, o sangue, tem um sangue assim, então não conheci, então não sei como que era a família dele, né? E não é nada disso. Isso é ignorância. Desculpa, é ignorância das pessoas. Ignorância, totalmente. Então, vocês estão com essas crianças... Eu vejo o teu sorriso quando você fala, o teu olhinho chega a brilhar. Sim. Entendeu? É ser pai, é ser mãe. E quantas pessoas não têm, por quê? Por falta de conhecimento. Isso é interessante vocês falarem para as pessoas que estão em casa que tem essa dúvida. É interessante que lá no conselho, onde o Tiago atua hoje, quando a nossa menina chega, as meninas falam assim: gente, mas como ela parece com a Ariana? Meu Deus! E assim, não é só fisicamente, em tudo, né, Tiago? As meninas brincam ali que o jeitinho dela é igual ao meu. Eu vou tocar num ponto aqui de um amigo da gente que trabalhou no sistema com a gente, que ele adotou também. Uhum. Só que ele não está nesse processo de papelado, porque o menino é parente da esposa dele. Mas se você olhar, a gente até brinca com ele. Fala, esse filho é teu. Fala com ele. Rapaz, que é isso? Esse filho é teu. A mesma coisa. O garoto, o que o pai faz, o garoto faz. As brincadeiras, tudo. Sim. E parece fisicamente com ele. Né? Interessante. Não, ele me liga, aí quando ele fala, tem a preocupação mesmo, a escola tem que ver, botar perto, lá perto de casa, aquela coisa toda. Ele tem essa preocupação. Aí você observa, Ademir, que o amor é a mesma coisa. Não tem diferença, né? Esse amor cresce de pai e filho, mãe e filho mesmo, filho e mãe, filho e pai, avós, né? A gente vê pelos nossos filhos lá que um chega, sobe direto para minha casa, o outro já para cada avó, né? Aí se deixar, a avó toma conta, toma conta, quer pegar, quer levar. Avô estraga, hein? Não, desse jeito, quer pegar. E é desse jeito mesmo. Não pode espirrar. O que? Se caiu alguma coisa em casa, o que aconteceu com as crianças? Que legal, né? Os meus pais são... A mesma coisa? Sim. Mesma coisa. E que apoio vocês buscaram durante essa jornada aí? Porque tem que ter esse salário de pais, de família.
Primeiro, o apoio da família, né? A gente tem que ter esse apoio também da família e assim... Teve alguma objeção de alguém? Momento algum. Da família e de fora? Mesmo porque, igual eu falei e o Tiago também, na nossa família, as pessoas, nós temos outras crianças que foram pela via da adoção. Inclusive, eu tenho uma prima que ela fez a adoção tardia, né? A adoção de um adolescente. Qual idade? Ele tem que idade hoje? Hoje ele está com 17 faz 18 mês que vem. E como que ele é? Ai, ele é um menino maravilhoso. É especial, assim. E a gente fala que as crianças nasceram para nós, né? Os meus filhos nasceram para mim. E a mesma coisa, o filho da minha prima. A gente acha tão bacana. E ele não tem esse sentimento de que, eu não sou filho dela. Porque, assim, ele tem um entendimento maior porque foi uma adoção tardia, então ele passou um tempo maior no abrigo e tal. Mas ele reconhece os pais adotivos como são meus pais e ponto, né? E a família, a mesma coisa. Quando ele está aqui com a gente, são primos, são tios, e ele não tem esse sentimento de que não sou da família. Não tem esse sentimento de que não pertence, né? É uma gracinha. Que bacana, eu acho interessante isso. Vocês falaram de abrigo. Você tem uma noção de hoje em Cachoeiro quantas crianças têm abrigo? Desculpa se eu te coloquei na parede aqui. Não, né? A gente teve... Porque muda muito o abrigo. Assim, não, dá um chute mais ou menos assim, parecido. Deixa eu falar, uns 18 crianças, porque são 2 abrigos, tá? Isso, tem o Aprisco Rei Davi. Isso. Que é de 0 a 12 anos, né? E o Interessante, o Aprisco Rei Davi é de 0 a 12. 0 a 12. E o outro? É o Recanto da Criança, que aí é de 12 a 17. Então você falou que tem quantos? Essa média de 20 crianças aí ao todo. Assim, costuma variar muito. Por quê? Tem crianças que já foram destituídas? Tem. Mas tem crianças que ainda estão no processo, muitas vezes, de destituição ou de retornarem ao lar, né? Foram, em algum momento, tiradas do núcleo familiar por conta de uma violação de direito, né? De uma vulnerabilidade. Então, eles foram tiradas do lar e colocadas em, digamos... Não fugiu a palavra. Para terem seus direitos garantidos. Vou fazer uma pergunta a vocês aqui. No caso, o poder aquisitivo, no caso, influencia em cima disso? Ou não tem isso? Para adiantar a fila? Isso. Ou o quê? A fila de adoção? Não. Não tem a ver? Não tem. Tá, agora... pode falar. É feita a análise socioeconômica, porém, assim, isso não interfere, né? Vão ser feitos toda uma análise, infelizmente, né? o Brasil é um país do jeitinho. Uhum. Sim. Mas você observa que quem está dando jeitinhos, alguns jeitinhos aí, estão indo fora, fazer adoção fora do país, e estão trazendo. Tem isso também? De trazer fora do país? Tem atores que fazem isso, né? Às vezes é bem mais fácil ir lá fora, quem tem, né, um poder aquisitivo maior, vão lá nos países da África, outros países. Onde a adoção, o processo de adoção não é tão burocrático como no Brasil. Eles vão passar pelo processo de adoção, porém não é tão burocrático como o nosso. Porque vocês que estão dentro, para pegar uma criança brasileira para ir para fora, é difícil. Adoção internacional, né? Quase impossível, né? Sim, porque o processo é mais rígido. Rígido. Até mesmo pelo tráfico de crianças que a gente, né, comentou inicialmente aqui. Tá? Quando uma pessoa quer levar para fora do país, ele tem, que eu não lembro exatamente, ele tem que ficar no país, não sei se é 6 meses, né? Depois que sai. No mínimo. Assim, no mínimo 6 meses. Não pode sair também do país. Interessante. E quanto mais você apertar em cima disso para tirar as crianças do nosso país, é interessante porque realmente você não sabe, né? O que vai acontecer. Isso. Mas o cara tá lá na Europa, o cara tá na América, você não sabe o que vai acontecer com a criança. Se você parar para analisar, muitas coisas
negativos estão acontecendo no mundo hoje em cima do que tange crianças, né? Falando do abrigo, mais uma vez falando do abrigo. Sim. O que mais leva uma criança a ser adotada? Lá, a criança a ir para o abrigo, o que mais leva? Aí para o abrigo, negligência, né? E abandono. Tá? É abandono mesmo? Isso. Por quê? Porque a gente costuma dizer o seguinte, não é desejo, tem gente que olha para a gente que é conselho tutelar, né? O bicho papão, né? Das crianças, não. O conselho tutelar está ali para zelar pelo direito da criança. E quando uma criança vai para um abrigo, para proteção, que é no último caso também, é no último caso. A medida excepcional. É a medida, sim, que a gente já tentou tudo para levar uma criança para o abrigo. Tem pessoas que ligam para a gente e falam assim, tem uma criança assim. A primeira coisa de fazer é estar em contato com outros familiares dela. Sua família, né? Mas a mãe larga a criança em casa, ou está lesionando uma criança, a agressão está muita. A gente vai ligar para um avô, ligar para uma avó, ver as condições, faz um estudo de caso. Primeiro você vê com os familiares. Todos os familiares, todos. E assim, até mesmo aquelas... quando chega a denúncia no Conselho Tutelar, um exemplo, maus tratos contra uma criança. Aquela criança ela vai ter que ser acompanhada, aquela família vai ser acompanhada, né? Tem situações que é necessário tirar da presença do violador de imediato, mas tem situações que vão ser acompanhadas. Aquilo ali foi uma situação que aconteceu, mas que não é uma situação corriqueira de violência contra a criança e tal. Então, tem que ser trabalhado, orientado a família. Mas, se for necessário, ela vai ser retirada da presença do violador de direito, do agressor, né, daquele que está negligenciando, e vai ser colocada junto à família extensa. A família extensa é quem? Um avô, uma avó, a tia, né, algum parente daquela criança, antes dela ir para um abrigo. Porque acontece também de não ter ninguém da família que possa ou queira ficar com essa criança, que teve seus direitos violados pelo pai, pela mãe. Então, assim, acontece da família não querer ficar, a família extensa não querer ficar com a criança ou o adolescente, aí a alternativa é dessa criança ter que ir para o abrigo. No caso, a família extensa só pode ser a família da família. Isso. A família extensa é... Porque se vir outros familiares, outras pessoas, tipo, que não são da família, aí já começa um caso de levar para adoção, né? Para entrar na fila. Isso, exatamente. Caso muito... Aí eles vão para o abrigo, né? Isso. Aí no abrigo, eles têm o convívio, a família vai visitar? Então, aí tem um processo que continua se trabalhando com... Um exemplo, aquele que foi o violador de direito daquela criança em algum momento. Você, no caso, eles trabalham essa pessoa, de repente é um alcoólatra, de repente... Exatamente. Trabalham também, usa para ajudar essas pessoas? E o próprio conselho, quando atende situações como... Um exemplo, os pais são usuários de droga. De droga. Né? E eles ali, foi visto que não tem condições de permanecer com a criança e não teve ninguém da família extensa que se propôs a ficar com a criança. A criança vai para o abrigo, porém, o Conselho Tutelar pode fazer o quê? As requisições para a equipe de saúde, para que acompanhe essa família, né, para que essa família faça o devido tratamento e tal. Então, a criança ela não vai ser destituída, foi para o abrigo, foi destituído do poder familiar? Não. Ele ainda, esse processo leva um tempo. Se de tudo não teve jeito, aí sim acontece... Que entra no caso da fila de adoção. Sim, exatamente. Mas enquanto isso, a família teve oportunidade de fazer um tratamento, se for o caso de drogadição, né, passar por acompanhamento com equipe técnica, psicólogo, assistente social, médico para tratar. Tá, eu falei do poder aquisitivo das pessoas adotarem. Agora eu quero... E quando a família não tem condições... Tem esse caso da família não ter condições de tratar da criança e querer levar para um abrigo? Tem família que chegam para a gente pedindo, não aguento, tem que dar um jeito. Não é nem o caso da criança tá sendo maltratada, é o caso ela está tendo a necessidade, passando fome, não tendo condições, é isso? Aí o que acontece também? Nesses casos, quando é por questões econômicas da família de origem,
a rede tem que entrar em ação, né? A rede tem que funcionar. É necessário o acompanhamento do município, aquela família ela tem que ser assistida, né? Para isso tem os programas que a gente conhece, né? Bolsa Família e tal. Às vezes a pessoa não consegue ter acesso, porque não tem orientação direito, né? Tem famílias que não conseguem fazer cadastro e tal. Então ela tem que ser assistida. O fator pobreza não é motivo para se tirar filho de ninguém, né? O fato da pessoa ser pobre não dá o direito do Estado retirar a criança da família. Então, se uma família chegar levando uma criança para um abrigo por causa de estar passando necessidades, aí vocês vão entrar, no caso, intervir e vão começar a ajudar essa família. Sim. De repente, não tem a noção, não sabe como pedir uma cesta, como ganhar no CRAS, não é isso? Sim, que tem que CRAS, entrar no CRAS, essas coisas. Para isso tem a Secretaria de Serviço Social, né? Que vai acompanhar essas famílias também. Até para moradia, tá? Até para moradia. E as pessoas não sabem disso. Muitas pessoas vezes não. Então, sabem. chega no conselho, exemplo, procura o conselho lá, com criança, já aconteceu isso, porque eu não consigo, não tem como. Ou às vezes a filha, né, avisar a avó, né, que a filha foi embora no mundão, deixou aquela criança, eu não consigo cuidar. Mas aí você entra, vai analisar, você vai conversa, ter visita, né, de alguém do CRAS na casa dela. Não tivemos nada, aí a gente começa o processo, né, de cesta básica, saúde, né, auxiliando em alguma coisa que for preciso, e vão assim, facilitando até ela entender que tem um suporte, que nós temos hoje aí toda uma rede para apoiar essas pessoas, né? Toda uma rede que tem que ser acionada. E o Conselho Tutelar em si, ele vai requisitar este serviço para que não chegue a esse ponto de ter que pegar uma criança por causa de pobreza. Igual a Ariana mesmo disse aqui, né, que não é nenhum motivo para tirar a criança de ninguém. Pode acontecer entrega voluntária hoje, uma mãe, porque hoje existe no Brasil. Entrega voluntária. Entrega voluntária. O que seria entrega voluntária? Explica aí, então, eu acho que é um direito da mulher, né? Hoje ela gerou, mas ela não quer ficar com a criança. Vai ser feita a entrega voluntária. E é feito todo um processo até ela entregar, a criança nasce, ela entrega de fato, para adoção. Aí aquela criança ali já é destituída. Mas como você vai saber na cabeça de uma pessoa dessa que amanhã depois ela não vai ter um trauma, vai querer... Você está entendendo? Falando em trauma, quanto tempo uma criança com seus traumas estará pronta para ser adotada? A criança, no caso, você pode até concluir da entrega voluntária, porque se parar para analisar, a mulher teve filho e falou, não quero. Porque tem aquele lance de depois do parto, como que fala? Como é que fala? Fala difícil, eu sei. Depressão pós-parto. Obrigado aí. Depressão pós-parto, tudo bem, pode ser isso. Mas entrega voluntária já vai saber que ela vai entregar. Tem mulheres que decidem já, no momento que descobriu a gravidez, não quero, né, ficar com a criança e faz a entrega voluntária. No meu trabalho eu recebi uma ligação, no meu plantão mesmo, de uma senhora falando que estava com a vizinha dela e que a vizinha ia ter neném, mas não queria ficar com o neném, o que ela fazia para entregar esse neném, né? Então, assim, e foi muito rápido, que ela falou que estava grávida. Não, no momento que chega no hospital, a gente falou, no momento que chega no hospital, você já comunica. Você faz já comunica para a justiça. Já que vai fazer a entrega, e que o que acontece? Teve o parto, o hospital já tira o neném, que ela não quer ter nem contato, às vezes, com o neném. Teve parto, já tira o neném, já leva para outro lugar. E dali já vai para o abrigo. Né? E elas pedem, não quero nem ver, porque pode correr o risco mesmo de se apegar. Né? Mas assim, igual eu estou te falando, Ademir, é algo que a justiça não quer, é algo que eles lutam para não acontecer, que eles criam todo o meio para que uma mãe não chegue a fazer isso. Então, quando ela chegou a ponto de pegar, de levar para uma briga, porque... Ela já está com a mente em cima disso. Tá, eu perguntei quanto tempo uma criança com seus traumas estará pronta para ser adotada. Vocês têm mais ou menos uma noção? Vocês na verdade, trabalham no conselho? Ou não tem tempo? Não tem tempo, porque enquanto a criança está no serviço de acolhimento,
Ali tem psicólogo, tem assistente social, ela passa por um acompanhamento durante todo o tempo dela ali, né? E se tem essa questão dos traumas, vai ser trabalhado na criança. Tem umas que evoluem mais, outras menos, Sim, né? sim, não tem assim como a gente determinar um tempo. Cada criança tem o seu tempo. E é por isso que depois que aquela criança vai para casa de uma pessoa, né, que começa esse processo para estreitar os laços, né, ela continua sendo acompanhada por todo o serviço social. Tá? Aí ela tem um prazo de 3 meses, que aquela criança fica ali com aquela família durante 3 meses, e no final dos 3 meses ela vai falar que quer adotar ou não. Né? É um formato assim que parece que é ruim pra gente, né? Ficar 3 meses com a criança e depois falar, não quero adotar, não me adaptei com a criança, que não se adaptou comigo. Acontece isso? Pode acontecer. 9% devolve. E é exatamente nesse período... Vocês falaram que 9%, né? É exatamente nesse período que os laços estão se estreitando, para não acontecer de depois do processo findado, a criança ser devolvida, né? Por quê? São 90 dias, e esses 90 dias eles podem prorrogar para mais 90, e depois desse período de adaptação... 6 meses, né? Exatamente. Depois de 6 meses... a criança, os adotantes já podem estar aptos a adotar ou não, porque tanto a criança pode não querer, como o adotante, né? Terminou os 6 meses. A criança não quer. Exatamente. Não tem jeito. Tem isso não também. Às vezes a família se adapta, gosta, quer ficar, quer pagar o preço, mas a criança não quer. Não. Aí depois desses 6 meses, vem os 120 dias aí para finalizar todo o processo, onde a criança é feito o registro, o novo registro, né, da criança, no nome dos novos pais. Vocês passaram por todo esse processo? Estamos passando. Bom, nós falamos ansioso para chegar ao final. Ô pastor, a Bíblia fala para não andeis ansioso. Não tem jeito, né? Nesse caso, nós somos carne. Por questão de estupro, no caso, a mãe pode querer ficar, não querer ficar com a criança? Eu posso falar pode um relato nosso também que já foi resolvido. Bate-papo que muita gente, né? Que já acontecia, já tivemos experiência de um caso de estupro, né? Uhum. De uma menina, não vou falar, porque senão vai dar muita uma menina. De uma menina. Adolescente, tá? Uhum. E que chegou pra gente, a mãe do lado dela, e falou que não queria, que ela ia tirar. Quer tirar, e nós ali no conselho, né, a gente não pode, algumas coisas você tem que mandar a gente manda pro psicólogo, né, para conversar, manda pro CREAS para se adaptar, conversar com eles, né, mas é direito dela, né, a gente sabe que é o direito dela, no caso ali, não quer ficar com aquela dor marcando, só que depois de um tempo, né, eu tive o prazer de ir no hospital também ver, ela já não quis mais. Ela não quis mais. Chegou lá, estava lá agarradinho com o nenenzinho dela. Que maravilha. Né, no hospital, não quis mais. E a mãe, que estava muito revoltada também, no caso, a avó da criança, né, porque tinha que cuidar da menina e tinha que cuidar da criança também. Não, já estava agarradinho com aquela criança já. Então, pode acontecer de muitas mães, né, por causa desse tipo de abuso ou violência, querer tirar. Nós temos um caso, assim, que gerou uma polêmica muito grande no Brasil, de uma pessoa famosa que sofreu um estupro e ela fez a entrega voluntária do bebê, né? Na época deu muita polêmica, porque um jornalista famoso das coisas de fofoca descobriu que essa atriz, ela é uma atriz, né? Descobriu que ela estava fazendo essa entrega voluntária e o caso repercutiu. Né? Ele colocou o nome dela na mídia e tal. Isso é um direito da mulher. Ela sofreu um estupro, ela tem o direito ela vai gerar a criança e depois ela vai fazer a entrega voluntária dessa criança, dentro dos trâmites legais. Eu acho interessante o trabalho do Conselho Tutelar, porque as pessoas acham que o Conselho Tutelar é só para pegar a criança, tirar da família, né? Porque acho que é só isso. Vocês que trabalham lá dentro têm experiência, tanto que vocês tiveram tanta experiência, o casal, que hoje, por afetividade, tem um casal com vocês, que vocês estão felizes, que dá para ver, principalmente, né? No olho da mamãe,
E esse trabalho que você acabou de falar da menina, né? No caso, que ela queria fazer o aborto, né? E acabou, a mãe também queria da menina. Também, a mãe Hoje queria. a avó feliz, a E a menina menina feliz. tá lá, assim, com o nenenzinho. Então, assim, é por isso que existe todo um trabalho, né? Um trabalho técnico, para ver é isso mesmo que você quer. Né? Porque depois que viu, tocou, né? Que a criança não teve culpa de nada, né? Porque nós estamos vivendo... Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. É complicado. Eu não estou querendo nunca, né, comparar, não tem comparação. A gente vê muito pai de pet e mãe de pet hoje. Oh, meu Deus do céu, nem fala. A gente vê muito, mas a gente... Tudo bem, eu tenho lá em casa, mas a gente sabe diferenciar. Sim. Sim. Te amo os animais. Agora tem de bebê reborn. Né? Mas tem o quê? Bebê Bebê reborn reborn. agora tem. Oh. Você está entendendo? As pessoas não estão... eu fico olhando o amor que tem. Será que uma criança, independente do que aconteceu, a gente sabe que é uma coisa horrível o que aconteceu. Mas você sabe que a sua filha, seu filho, sei lá, que venha, você vai pegar e vai entregar. Difícil, né? Foi como você falou, né? A criação vem de quem? De quem está ali, De quem tá naquele mesmo. momento ali, não é isso? E é bom também, gente, quem estiver nos assistindo aqui, Ademir, lembrar algo de experiência que a gente vive, né? Que a gente aconselha, porque isso no nosso nome conselheiros, né? Quando se trata dessa família biológica, não jogar isso. Às vezes o menino teve uma crise comum de todo adolescente. A criança é bagunceira igual toda criança, mas eu já ouvi na minha frente essa tristeza de um casal de pais brigando na frente de um adolescente, falando exatamente essa palavra. Eu era para ter te deixado naquele lixo. Misericórdia. Já ouvi isso. E virar e falar assim, olha, ele daqui a pouco vai querer matar a gente, vai querer tirar nossa própria vida. E o menino chora assim, mãe, claro que não, nunca vou fazer uma coisa com vocês. Eu tenho que chegar, né, pedir para se retirar o adolescente, ter que abrir, conversar, ser um pouco duro com aqueles pais, né, que é com os pais que a gente trata, não com a criança, né, porque... Não, o cara tá levando um malefício para a criança, porque se for para analisar que o cara falar uma coisa dessa, ele o trauma que ele está gerando ele não tem direito de... Você tá entendendo? Porque ele adotou e falou uma porcaria uma dessa, coisa dessa, serve, isso, cara. Fazendo favor para aquela criança, não foi um favor. Amor, né? Longe, amor tá longe. Não teve amor, então, quer dizer, nos levou para uma queixa que a criança estava, o adolescente estava muito rebelde, estava aquilo, mas quando chegou na nossa sala, a gente observou da onde que estava sendo rebeldia, ou onde a gente diz um nome mais a rebelião, claro. Né, daquele adolescente, até mesmo porque todo mundo sabe que uma rejeição gera rebelião. Pô, e o cara falou o que ele falou? Sim. Isso aí, então esse é o vídeo da minha sala. E a gente teve que repreender os pais. É horrível, né, cara? Bom, e vocês, tem alguma história com o filho de vocês? Já falou de algumas pessoas aqui, não citou nome, que marcou a vida de vocês? Tem muitas. Mandou alguns, tem muito. Não, tem. Umazinho, tô pedindo umazinho. Já aprontaram, ó. Não, história bacana, história, entendeu? Tem legal que a Ariana se aventurou uma vez, né? Opa! Eu acho muito legal isso aí, que ela estava no conselho, eu estava lá trabalhando lá onde a gente trabalhava na época, e a Ariana fazia bolos para fora também. É isso aí, e ele pequenininho, que é uma benção, tá? Ele é Homem-Aranha, aquela coisa toda. E a Ariana preparou um bolo para confeitar a parte da tarde e deixou o bolo esfriando em cima da bancada. Né? Ele jogou uma teia e puxou o bolo. A nossa bancada é alta, muito alta. A nossa bancada é alta, né? A gente fez acima da média um pouco, não é o tamanho padrão. Só que daqui a pouco eu estou fazendo alguma coisa ali, aquela coisa ali, quando eu fui ver, está sentadinho em cima da bancada, né? Só com a mãozinha comendo o bolo. Acabou. Né? Eu olhei para minha cara, se deliciando do bolo, e eu falei assim, meu Deus, como... Né? E ele gordinho, sentadinho, olhando para minha cara e só tocando o bolo. Liguei, Ariana, o bolo você tinha que fazer daqui a pouco, já era. É mesmo, você tinha que entregar o bolo. Sim, eu tinha que entregar o bolo na parte da tarde. E aí, qual é a reação? Eu tive que correr, fazer outro. Mas não deu nenhum. Fazer outro bolo. Não tem como não. A carinha dele comendo aquele bolo aí, até hoje ele gosta de bolo. O bolo mais gostoso do mundo. O mais gostoso do mundo aquele ali, tá? E o bichinho gosta de comer, tá? É mesmo? O quê? Puxou o ele pai? É parrudo. Puxou o pai? Eu acho que puxou a mãe. Essa também? Não, aquele ali é uma benção. E a Evelyn é uma benção também. A menina, ela, né, tem as suas dificuldades. Conta alguma coisa né? dela. Ela tem essa dificuldade na fala, mas é tagarela.
Tá? Porque, né, por ela ser neurodivergente, ainda está, né, pronunciando ainda algumas palavras, mas ela tem 8 anos. 8 aninhos. Mas assim, você não entende tudo, mas é tagarela. Fala muito. Nós enquanto pais a gente entende. A gente entende, o irmãozinho dela entende, o Matheus entende, mas o que acontece? Ela imita as professoras dela. Meu Deus. Desse jeito. A zoeira é ela. Zoeira, imita as professoras dela, pega a bolsa toda, a mochila, põe as bolsas do lado, entra na sala de aula igual o professor, briga com os alunos, tá? Manda ficar quieto, daquele jeitinho dela e acabou. Do mesmo jeito. Massa, e você só fica de plateia. Sim, sim. Eu falo que a Evelyn, assim, verdadeiramente ela é especial, porque ela toca muitas vezes as pessoas de uma maneira, ela, apesar da neurodiversidade, a questão do autismo, porque as pessoas falam que o autista não gosta do contato, Toque, né? E a Evelyn, ela gosta do contato. Uma vez a gente estava num restaurante, aí veio uma moça em direção a ela não conhecia essa moça, e ela correu e deu um abraço. Deu um abraço na moça e ficou ali agarradinha com aquela moça. A moça caiu em prantos. Ela chorava, e a gente ficou sem entender. Aí ela perguntou, quantos aninhos ela tem? Aí nós falamos, a Evelyn tem 4 anos e tal, é neurodivergente, né? Na época ela tinha 4 aninhos. Ela falou assim, eu perdi um filho com 4 anos. Nossa. Aí no meio do restaurante, falando daquela moça abraçada, né? E ela chorava, ela falou assim, e o meu filho parecia muito com o jeitinho dela. Já tinha 20 anos que ela tinha perdido esse filho. E a Evelyn, ela falou assim, eu senti o abraço do meu filho aqui. Aquilo me tocou, eu nunca esqueço dessa história. Tem criança que faz coisas que a gente... Eu estava na igreja sentado um dia lá na igreja, né, e vi um garotinho, ele veio, eu sentado, estava com a Bíblia do lado, ele sentou, ele veio do meu lado e me deu um abraço gostoso, mas abraçou mesmo assim no pescoço da gente, encostou o rostinho de cabelo, esse cabelo bom de criança, filho de rico tem um cabelo desse. Rapaz, ele me deu um abraço, cara, tão gostoso. Aí eu falei com o pai dele, falei, rapaz, tá precisando daquele abraço. Que bênção. E ele tem essa mania, eles vêm e abraçam. Todo mundo ele abraça. Quando você está em pé, ele abraça tua perna e abraça. Aí, então, esse é interessante. Então, eu falo que a Evelyn tem um abraço que cura. Ela, mesmo com as dificuldades dela, né, a gente fala, ela, se ela olhar o irmãozinho dela triste, ou alguém triste, ela vai fazer um jeito de alegrar aquela pessoa, de fazer as pazes com aquela pessoa, né? Já aconteceu de um priminho dela, a mãe dá uma bronca na frente dela, e ele ir pro canto ficar de castigo, e ela levantar, ir lá, insistir, pegar na mão da mãe, levantar a mão a ele, até os dois se abraçarem e fazer as pazes. Que bacana, cara. Desse jeito. Que conselhos práticos vocês dariam sobre a parte burocrática para quem está assistindo a gente? Eu falo que antes da parte burocrática é o desejo que tem que nascer do coração de ser pai e mãe, primeiro, né? E depois procurar a vara da infância para fazer o processo legal com pré-cadastro, entrega da documentação que é exigida, porque assim, leva um tempinho, mas se as pessoas falam assim, queria tanto adotar, mas nunca entram na fila de adoção e reclamam da demora, né? Mas se a pessoa não quer entrar, aí vai demorar mais ainda. Nunca. Né? Não vai conseguir. Exatamente, nunca. Não vai conseguir. E no caso, como foi agora para vocês a adaptação do casal com vocês? Pra gente foi muito tranquilo. Acho que pra gente foi tranquilo. Mudou um pouco a nossa rotina totalmente. Vamos falar que não mudou muito a nossa rotina. Mas daqui a pouquinho a gente está vivendo para eles. Tem jeito. Sim. Tá? Pra gente foi muito tranquilo mesmo, pelo que a gente já viveu, a experiência que a gente tem nessa área, né? Porque a gente viveu dentro da nossa família também, mas foi tranquilo. Só a correria exatamente. Igual agora. Dá um 360 aqui, na vida da gente. Aí liguei pra tia, né? A tia falou assim, Thiago, eu tô com compromisso agora, que realmente, que era todos eles ficam, né? Liguei pra minha irmã, tô chegando na academia, vou ficar com eles. Daqui a pouco chegou a tia, foi cancelada a situação lá, vou ficar com eles. Aí ficaram. Então, graças a Deus, nós temos essa equipe para nos auxiliar. Que bacana, nós temos uma rede de apoio bacana que, assim, dá todo suporte. Meus pais, a irmã dele, minhas tias.
Então, a gente precisou, a gente conta com a família. E como que foram os dois com vocês? Foi aquilo, a vida virou assim, deu um 360, igual ele falou, a gente vive em função deles, E né? eles, no caso? Sabendo que os dois estavam ali dentro, os dois Sim. da casa, família. Eles são assim, o menino, então, ele ama estar em família. Ele ama estar à mesa, ele gosta de comer à mesa. Ele fala assim, mamãe, papai vai vir almoçar hoje? Ele quer saber se o pai vai vir almoçar porque ele quer sentar com o pai para almoçar com o pai. Café da manhã, ele gosta de o café da manhã. E ele só tem 5 aninhos. E todo sábado de manhã ou domingo nós temos a rotina de tomar café na casa dos avós dele. A gente desce, então ele já sabe. Mas no sábado, né, ele não conhece dias direito, né, mas no sábado ele vai, levanta os dois e prepara uma mesa, do jeitinho deles. Prepara a mesa, aí fala, papai, o café está na mesa. Aí ele tem que sentar na mesa e tomar o café conosco. E aos domingos que a gente toma café com... É biológico, né? Porque já sabe que é relógio biológico deles. Sabe. Já chega lá na cama, papai, mamãe. Vamos descer. Já tem café na casa da vovó, tá? Mas a adaptação deles foi muito tranquila, porque eles eram muito pequenininhos, né? Ele... E a situação que eles viviam de vulnerabilidade também assim, favoreceu para que eles se adaptassem a uma nova realidade. A um lar que tinha não só a questão material, assim, nós não somos ricos, mas a gente consegue prover tudo para eles na medida do possível. E o amor que eles receberam na nossa casa, não só meu de Tiago, mas de toda a família, isso fez com que a adaptação deles fosse muito tranquila, muito boa. Então, eles não gostavam de ficar longe. Hoje, assim, estão maiorzinhos, né? Já fica com a avó, com a tia, mas antes, para a gente sair para trabalhar, era difícil, né? Uhum, choravam e tal. Hoje já é mais E tranquilo. quando chora assim, como é que fica o casal? Ai, o coração fica pequenininho. Nosso pai. Difícil, né? Sim. Quando a gente vê um filho chorando, mata a gente. Isso Exatamente. arrebenta a gente. A gente... Passando mal, então, né? Você fala, Jesus Cristo. Você quer, às vezes você ora pedindo para a enfermidade vir para você. Isso. Eles, Desse assim, jeito tem Nós muitas... somos nisso aí, a gente é egoísta, né? Desse jeito, Deus Entendi. tira, coloca na gente, porque não sabe expressar. Você vê aquela criança agitada, de repente ficar quietinho, né, não querer brincar, não querer nada, é complicado. Ariana e Tiago, papo bacana com vocês, só que agora vocês vão olhar para cá, ó. Vocês vão dar um recado. Qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para quem está nessa caminhada de adoção? Na minha opinião, gente, o conselho que eu dou a todos vocês é que o filho é seu. Primeira coisa, é seu filho, tá? E segundo, não desistam, tá? Vão, busquem, né, correm atrás, analisam bem o perfil que vocês querem, se realmente, né, tira o preconceito do perfil, que a gente falou tanto aqui hoje, né, esse perfil tal, está retardando uma coisa que você já seria feliz há muito tempo, porque você colocou na sua mente tem que ser esse perfil às vezes, e às vezes não é, tá bom? Então não desistam mesmo, vá lá na vara da infância, né? Se inscrevam, passem pelo processo e sejam felizes em nome de Jesus. Então, um conselho que eu sempre falo que eu, Ademir, não gerei, né? Eu tinha o sonho de gerar, mas por questão de saúde, mas tratável, né? Tratável eu não gerei. Mas eu falo que a adoção, ela me preencheu e eu acredito que não há nada de diferente no amor de uma criança adotada, não existe diferença alguma. Então, se alguém tem medo, eu acho que é o medo comum de ser pai, né? Seja de uma criança por via da adoção, seja uma criança por via natural, vai surgir o medo natural. Mas se você tem o desejo da adoção, como o Tiago falou, procure a vara da infância, né? Procure o comissariado da infância, faça seu cadastro, porque o medo que você vai ter da adoção, talvez é o medo que você teria enquanto de ser pai pela via natural também, né? E é isso. Obrigado, Tiagão. Que isso. Ariana, Sempre estaremos Deus Muito abençoe obrigada, vocês, pelo esse dom maravilhoso aí. Amém.
entendeu? Amém. De ter essas 2 crianças abençoadas na vida de vocês. E continua nessa daí. Amém. Que bacana o bate-papo aí para falar sobre adoção. E você que está em casa, qualquer dúvida, né? Você já pode mandar para um amigo que está querendo adotar, uma amiga. Tirou algumas dúvidas aqui no Plano 7. E sempre pedindo a você, curta, compartilha, comenta aí. E até o próximo no Plano 7.